Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre a LGPD, falando sobre o encarregado de proteção de dados, ou Data Protection Officer, conforme está lá na legislação europeia. E nós vamos começar pela lei, tá? Vou começar pelo artigo 41 da LGPD, explicando para vocês o que ele diz, né? Ele diz que todo controlador tem que indicar um encarregado pelo tratamento de dados pessoais e que a identidade dele precisa ficar ali no site da empresa, junto com as informações, né, de uma forma clara e objetiva, de maneira que qualquer titular de dados que queira interagir com o encarregado possa encontrar lá no site da própria empresa o nome de quem que é, o seu endereço, um contato, um e-mail, enfim, precisa haver uma informação específica lá no site. E aí a lei fala quais são as atividades do encarregado de proteção de dados. Então ele vai aceitar reclamações e comunicações dos titulares, assim como prestar os esclarecimentos e adotar providências. Do mesmo modo, ele também vai receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências. Vai orientar os funcionários e contratados da empresa para a qual ele trabalha a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados e executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Quando a gente vê essa demais atribuições aqui na lei, o que isso significa? Significa que esse rol que está lançado aqui no parágrafo 2º do artigo 41, ele não é exaustivo, ele é meramente exemplificativo. Cada controlador, cada empresa, ela pode ir lá e colocar dentro do seu job description lá o rol de atividades que o encarregado vai precisar fazer. Então, não necessariamente vão ser só essas que estão descritas aqui na lei. Isso daqui é um rol que não esgota, né, todas as possibilidades de trabalho, de atribuições de um encarregado de proteção de dados. E aí o parágrafo 3º menciona que a autoridade nacional irá estabelecer normas complementares sobre definição, atribuições, inclusive as hipóteses de dispensa conforme a natureza, porte da entidade ou volume de tratamentos. Então, quando a gente olha para a lei, a gente já consegue entender que o DPO é esse camarada que fica aqui no meio, né? Entre os titulares de dados, a empresa para a qual ele trabalha, o controlador, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a gente pode entender que é uma pessoa, um departamento aí com muitas habilidades, né? Já que ele precisa saber lidar com os próprios titulares, lidar com as pessoas internas dentro da empresa, tanto no que diz respeito à questão de conscientização, como questões políticas, por exemplo, né? Às vezes intervir em algum produto que está sendo criado, por exemplo, que está em desconformidade com a legislação de proteção de dados, então ele vai precisar ir lá e dar uma opinião, intervir, às vezes solicitar que a coisa seja feita de uma maneira diferente, e ele também precisa ser uma pessoa com jogo de cintura o suficiente para atender lá um profissional da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Vamos imaginar que a empresa sofre uma fiscalização, que ela venha responder por algum processo administrativo no âmbito da autoridade. Também é o encarregado que será procurado para poder responder a essas solicitações. Não dá para dizer, né, que não seja um cargo assim de importância, realmente é um cargo bastante importante dentro da estrutura da Lei Geral de Proteção de Dados. Existem outros cargos igualmente importantes, mas é uma posição, né, uma posição muito estratégica, digamos assim, no que diz respeito a lidar com a Lei de Proteção de Dados. Lá na lei, o parágrafo 3º do artigo 41 mencionou que a autoridade iria regulamentar melhor essa questão do encarregado. E, de fato, a autoridade ela emitiu esse guia orientativo para definições de agentes de tratamento. Mas eu confesso a vocês que esta parte em particular do encarregado, ela deixou um pouco a desejar. Tá? Ficou faltando ainda bastante regulamentação, ela está se reportando muito aqui ao próprio teor da lei, né? Então eu acho que ficou ainda, vamos dizer que a autoridade emitiu esse guia, mas esse assunto em particular do encarregado, ela deixou aí algumas pendências para os próximos capítulos. Eu fiz um resuminho aqui do que tem dentro desse guia, que já foi publicado, que está lá no site oficial da autoridade, o que ele está falando a respeito do encarregado, tá?
Como regra geral, toda organização deve indicar uma pessoa para assumir o papel, inclusive órgãos e entidades públicas. Esse aqui foi o primeiro ponto que foi um pouco espantoso quando saiu esse guia, porque a maior parte das pessoas, eu inclusive, esperava que a autoridade iria delimitar em alguns aspectos, as empresas que teriam que nomear um encarregado. Mas nesse primeiro momento ela disse, olha, a lei de proteção de dados não está dizendo, qualificando quais empresas devem ou não nomear, então a princípio todas as empresas têm que nomear. Porém, o que ela deixou aí? Ela falou, olha, no futuro nós podemos expedir outras normativas que podem eventualmente trazer hipóteses de dispensa. Vocês até a gente vai dar uma olhadinha aqui na questão do regulamento europeu, que ele traz algumas hipóteses de dispensa, e que até foi por isso, como tem muita inspiração na lei europeia, a gente imaginava que a autoridade iria seguir pelo mesmo caminho, mas por enquanto não ficou assim. Então, por enquanto, em regra, toda organização precisa ir lá e nomear um encarregado de proteção de dados. O que mais que esse guia está nos trazendo de orientação? Pode ser um empregado ou um agente externo, pessoa física ou jurídica. Recomenda que seja feita a nomeação por um ato formal ou um contrato de prestação de serviços. Nós já vimos que a lei tirou lá aquela questão de que o encarregado seria uma pessoa física, portanto o encarregado pode ser às vezes até um serviço de consultoria. A gente escuta falar no mercado aí um produto que foi criado chamado DPO as a Service, que nada mais é do que empresas que se organizam com pessoas de várias disciplinas, né? Um departamento multidisciplinar que tem gente de marketing, tem gente de segurança da informação, de proteção de dados, de compliance, de governança, advogado, enfim. É um grupo de pessoas lá que atende as empresas prestando-lhes um serviço de DPO. Então, você pode tanto nomear uma pessoa interna, como você pode nomear uma pessoa externa, que seja DPO de mais de uma empresa, como você pode contratar um serviço, né? E aí, para isso, você faz lá um ato administrativo lá da empresa, por exemplo, uma ata de reunião com essa nomeação, ou firma com essa pessoa ou empresa um contrato de prestação de serviços. Quando o encarregado for o empregado, né, estiver atuando lá dentro dos limites da organização, ele tem que ter uma liberdade na realização de suas atribuições, ou seja, nem outra pessoa ou departamento pode impedir que ele realize as atividades, porque uma das características do encarregado é ele realmente ter independência no desempenho das funções dele, né? E as qualificações profissionais, elas devem ser definidas pelo controlador conforme as necessidades, ou seja, a autoridade aqui no Brasil, ela não se manifestou quais seriam os skills específicos necessários para o encarregado, ela deixou isso aberto, considerando que existe um leque gigantesco de empresas aí, né? Desde uma pequena empresa com 3, 4 empregados até uma enorme multinacional com participação no mundo todo. E aí, é claro, a atribuição do encarregado, ela vai depender um pouco da complexidade do negócio que está sendo gerido por ele, né? Por isso que a autoridade deixou aí em aberto que cada empresa vai descrever lá quais são as características específicas do seu DPO de acordo com o tamanho, o volume de dados e a complexidade do seu negócio. Como uma boa prática, a autoridade recomenda que o DPO deve ser apoiado por uma equipe, né? E aí vem a equipe de segurança, processamento de dados, recursos humanos, enfim, realmente uma multidisciplinar. É difícil que você encontre uma pessoa que sozinha vá reunir todos os skills necessários para ser um encarregado de proteção de dados sem a ajuda de outros departamentos na empresa. Eu diria que é impossível, tá? Da mesma forma, as empresas precisam prover infraestrutura, prazos adequados para que o DPO possa responder às demandas que ele receber e disponibilizar a infraestrutura necessária para a realização do trabalho. Caso esse DPO preste serviços para mais de uma empresa, seja uma empresa de prestação de serviços ou uma consultoria, há que ser verificado que realmente tem a capacidade para atender toda a demanda de trabalho que está sendo oferecida aí, para que não fique a empresa descoberta, né, na hora que mais precisar. Como nós não temos ainda, né, mas a nossa autoridade deixou claro ali que pode vir a existir uma regulamentação futura, eu resolvi puxar aqui para vocês os critérios objetivos que estão definidos no regulamento europeu. Não são os nossos, mas dá para a gente imaginar mais ou menos com base no que a nossa autoridade vai se inspirar para fazer as limitações ou as dispensas aí de encarregado. Então, na União Europeia, você precisa nomear um encarregado
encarregado quando o tratamento for realizado por uma autoridade ou órgão público, exceto os tribunais no exercício das suas funções, a atividade principal da empresa importe em um tratamento regular e sistemático dos titulares em grande escala, ou a atividade principal importe em tratamento de dados sensíveis, que eu transcrevi eles aqui para lembrar, tá? Ou dados relativos a condenações penais e infrações. Na União Europeia, que, como vocês sabem, tem muita maturidade já na questão da interpretação de lei de proteção de dados, existe um documento oficial que chama Working Party 29, que ele fala tudo sobre o GPO. Eu fiz uma tradução livre desse documento, puxei ele lá no site da União Europeia, fiz uma tradução para o português e vou deixar disponibilizado um PDF aqui no link de descrição do vídeo, caso vocês queiram se aprofundar um pouquinho mais e entender a visão da União Europeia com relação ao GPO. É uma tradução livre, tá, gente? Então, se tiver alguma coisinha errada lá, perdoem a Simone. Também eu tenho esse livrinho aqui, ó. Sou fã da doutora Viviane Maldonado, né? Eu tenho esse livro, eu mostrei para vocês na outra aula o código, a LGPD comentada, e eu também tenho esse livro que é o Manual de Implementação da LGPD, também com curadoria da Viviane Maldonado. E nesse capítulo aqui da preparação, que foi escrito pelo Claudinei Vieira, a gente vê que ele colocou algumas características que ele entende que são necessárias para o encarregado de proteção de dados. Eu estou transcrevendo aqui a página 84 desse livro. Então, o que ele sugere? Um forte conhecimento da empresa, riscos, requerimentos regulatórios, parceiros e apetite de riscos. Existe uma parte dos profissionais do mercado que entendem que o melhor é você nomear uma pessoa interna, ao invés de contratar o GPO como serviço. Isso é apenas um entendimento, tá? Que eu estou compartilhando com vocês, de alguns profissionais do mercado. E esse entendimento, ele está um pouco lastreado no fato de que uma pessoa que realmente é interna, ela entende melhor do que um serviço, melhor do que uma consultoria contratada, ela entende o negócio. E de acordo com esse grupo de pessoas, entender o negócio é algo muito, muito importante para você poder realizar as funções de GPO a contento, né, de uma forma mais efetiva. Isso não é uma obrigatoriedade, eu apenas estou compartilhando com vocês o entendimento de alguns colegas que atuam bastante nessa área, tá? Fortes habilidades pessoais de comunicação e articulação junto a executivos e gestores do negócio. Ora, ele vai precisar convencer todo mundo da importância da proteção de dados, de como que cada colaborador dentro da empresa é um guardião dos dados. Ele vai ter que conscientizar todo mundo do quanto é importante esses projetos. Ele vai ter, às vezes, que interferir em algum produto ou serviço novo a ser criado pela empresa para que ele respeite a proteção de dados dos titulares. Ou seja, tem que ser uma pessoa realmente com condições de se articular internamente dentro da empresa para baixo e dentro da empresa para cima, para poder defender a opinião dele perante a diretoria, um corpo executivo, tá? Fortes habilidades consultivas, capacidade de sensibilizar, convencer, motivar e apresentar alternativas para problemas complexos. Experiência consolidada em projetos de implementação envolvendo redesenho de processos e implementação de tecnologias. E assim, né, sejamos bem realistas, essa experiência comprovada, consolidada que o autor se refere, aqui no Brasil, são pessoas que trabalham há 2 anos, tá? Na área, porque, vamos ser sinceros, quem começou a trabalhar cedo com privacidade está trabalhando efetivamente desde o final, final 2018, né? A gente não tem ninguém aí com 20 anos de experiência. As pessoas mais experientes que realmente começaram a trabalhar aqui no Brasil, sem falar de implementação de GDPR, são do ano 2018. Então, essa experiência consolidada, ela é bastante recente até, sendo bem honesto com vocês, né? Honesta. Forte conhecimento de leis de privacidade e compliance. Então, assim, se você for uma pessoa da segurança da informação, você vai ter que se esforçar muito para aprender realmente leis e não só a LGPD. Você vai precisar conhecer principalmente GDPR, estatutos americanos, porque se a sua empresa tiver operação em mais de um país, você tem que entender a questão da transferência internacional, você tem que entender quais são os requisitos para que o compliance seja global. Então, não é só o conhecimento da LGPD, tá? Isoladamente.
e experiência consolidada na implementação de programas de compliance envolvendo segurança de informação e privacidade. Essa experiência em programas de implementação de segurança e privacidade, ela já existe aí um pouquinho mais de tempo, porque nós temos outras regulamentações anteriores à LGPD, normas ISO, enfim, que franqueiam às pessoas aí uma certa experiência nessa área que se complementa. Agora, de novo, né, voltando, é muito difícil que uma pessoa sozinha tenha todas as habilidades necessárias para ser um DPO. Normalmente a pessoa vai ter um viés, digamos, ele vai ser uma pessoa mais da segurança da informação, e aí dentro da empresa vai contar mais com a ajuda do pessoal jurídico, ou o inverso, vai ser um tremendo advogado e vai contar com o pessoal da parte de segurança, proteção de dados, governança, risco e compliance. Enfim, é preciso que até a minha visão sobre o encarregado é o seguinte: a pessoa ela tem que ter um perfil mais executivo, ele tem que ter essas habilidades soft skills que a gente chama, ou seja, se for uma pessoa com o conhecimento da empresa, os riscos dos requerimentos, habilidades de comunicação e articulação, habilidades de sensibilizar, convencer e motivar, aí junta isso com a X especialização técnica que essa pessoa tenha, o resto ela pode contar com a ajuda do resto do time, de serviços adicionais para poder complementar, porque tudo englobado em uma pessoa só tá para nascer aí essa figura do DPO completo que vai atender 100% da demanda sem precisar de ajuda de ninguém. Ser DPO é um trabalho multidisciplinar, você não é o dono da razão, você não sabe tudo sozinho, e ter a humildade de reconhecer isso, para mim, é o primeiro passo para você ser um tremendo DPO. E aqui eu quero compartilhar com vocês, porque um pouco mais de um ano atrás, lá para a Nova Rede, eu fiz um webinar com a presença do Paulo Watanabe. O Paulo Watanabe, ele DPO ele era DPO, né? Nessa época, na verdade, ele era DPO da Boa Vista, que é um grande birô de crédito aqui no Brasil, que tem dado o pessoal no core do negócio. Hoje em dia ele já saiu da Boa Vista, ele está numa outra empresa, mas nessa época aí, há um pouco mais de um ano atrás, nós fizemos esse webinar para a Nova Rede, contando sobre o que se requer para ser um DPO, como que é o dia a dia da vida dele como DPO numa empresa que tem dado no core do negócio. Esse é um webinar aí de um pouco mais de 1 hora. Então, se vocês quiserem também, para complementar o estudo de hoje, conhecer a vida real de um DPO, eu recomendo vocês assistirem esse outro vídeo que também está no YouTube da empresa, e eu vou deixar na descrição aqui para vocês conhecerem como que é a vida, né? Caso vocês tenham aí essa intenção de um dia virar um encarregado de proteção de dados, já saber qual que é a real. Tá bom, meus queridos? Isso era o que eu tinha para passar para vocês hoje. Estejam muito bem. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo enorme e até a próxima.